Senhor Deus, dizemos a Ti o quanto és formoso, quanto Te amamos e estamos aqui reunidos para Te adorar. Que o Teu nome, somente o Teu nome seja exaltado e que os nossos corações sejam impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último culto exclusivamente online. Nós da Igreja Viva estamos muito felizes que a partir da semana que vem, ou seja, no dia 7 de junho, estaremos agora cultuando a Deus já no nosso templo novamente. Claro, com todas as medidas necessárias, mas já de alguma forma poderemos cultuar ao nosso Deus de forma presencial e juntos em comunhão. Claro, não que não estamos em comunhão agora, é fato, estamos, mas todos estamos com muita saudade de nos encontrar e podermos cultuar em coletividade no nosso prédio. Mas enfim, agradecemos a Deus pelas tecnologias e por todas as possibilidades que temos tido até então. E sem demoras, dando continuidade à nossa nova série, intitulada Kit de Sobrevivência à Pandemia, hoje com o tema A ansiedade na alma é um tormento, quero a paz que excede o entendimento. E vamos discorrer aí ao longo de 3 versículos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 5 ao 7, e diz o texto assim. Eu quero ler no verso 5, e talvez você já tenha aí na tela, só o finalzinho dele, e a partir dali, e vamos focar dali em diante. Diz assim: perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bom, antes de entrarmos no texto, vamos fazer algumas considerações, como de costume. O número de infectados pelo coronavírus só aumenta. São, aliás, milhares e milhares ao redor do mundo. O número de mortes também só aumenta. Aí vemos, atualmente no Brasil, aproximadamente 1.000 mortes a cada dia. Você está vendo essa pregação gravada, né? Eu não sei quantas 1.000 mortes o Brasil já alcançou nesse dia em que você está vendo, mas é fato, são milhares delas. E não só a doença, quanto as mortes, mas temos visto outras consequências. Pessoas perdendo seus empregos, empresas vindo à falência, a economia do país e de diversos outros países entrando em decadência forte. E aí uma série de perguntas vem às nossas mentes. E se eu ficar doente? E se algum meu familiar morrer? E se de repente a minha esposa perder o emprego, como vão ficar as nossas finanças? E se a empresa que eu tenho vir a falir? E se um membro da minha comunidade morrer por coronavírus? E se? São tantas possíveis perguntas, e são perguntas que nós não temos as respostas. Aliás, temos poucas delas. O fato é que, mediante esse caos que estamos vivendo, estamos percebendo que não temos controle sobre as nossas vidas. Percebemos que não temos controle sobre a nossa saúde, ou sobre o nosso emprego, a nossa empresa, ou mesmo a economia do país. E quando percebemos que não temos o controle sobre as nossas mãos, ficamos o quê? Ansiosos. Quem aí, em casa, vendo esse vídeo, não sofre em alguma medida de ansiedade? Quem aí, em meio a esse tempo crítico que estamos vivendo, não se pegou se avaliando e percebendo o quão ansioso está? De repente, perdendo o sono, de repente, comendo demais, outros não conseguem comer, tendo palpitações, sudorese, preocupados com o dia de amanhã,
sem paciência por pequenas coisas. Enfim, quantos de nós não estamos muito, extremamente preocupados, e muitos talvez, buscando alternativas de fuga, como por exemplo o alcoolismo, ou o uso de drogas, ou tentativas de suicídio. Uma reportagem recente mostrou que no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em 4 semanas de lockdown, ou melhor, eu não lembro de números exatos, mas tiveram um número de tentativas de suicídio igual ao mesmo número de um ano inteiro, em 4 semanas. Enfim, pessoas depressivas, cansadas, sobrecarregadas, sem saber como lidar com a ansiedade. Como então vamos nos acalmar diante de tantas incertezas? De fato, tempos sombrios vivemos, mas como que nós, eu, você, como que nós cristãos estamos respondendo a essa crise? Como que você tem respondido? Você tem estado ansioso excessivamente? E vamos então olhar para essa carta de Paulo aos Filipenses, nesses poucos versos, para identificar o remédio para a ansiedade da nossa alma. Essa carta, escrita por Paulo, ela foi escrita da prisão. Paulo estava preso enquanto escrevia uma carta a uma igreja que ele havia plantado, lá na região de Filipos. Estes membros dessa comunidade eram membros muito queridos por Paulo. Paulo tinha um apreço muito grande por estes, porque era uma igreja que expressava diversos frutos. Paulo, então, os amava. E neste final de sua carta, ele passa a trazer algumas considerações práticas, algumas recomendações aos filipenses. E nesses versos específicos, ele fala sobre ansiedade. E é um texto muito conhecido, mas creio que ele nos traz respostas adequadas para o dia que vivemos atualmente. E o primeiro ponto desta pregação que eu quero trazer para nós é: a ansiedade revela a nossa incredulidade. A ansiedade revela a nossa incredulidade. Vamos ao capítulo 4, versos 5 e verso 6. Verso 5, você deve estar acompanhando na sua tela. De novo, só o finalzinho. Diz assim: perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Bom, como eu disse, Paulo estava preso. Agora imagine-se na situação de Paulo. Você preso, dizendo para os seus irmãos: calma, fiquem calmos, não fiquem ansiosos. E mais, Paulo, nessa carta, em 2 momentos, ele fala sobre alegria. Ele diz assim, no capítulo 2, verso 17 e 18: mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. No capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Paulo, preso, não sabemos aí se ele estava já prestes a ser condenado à morte, mas o fato é que ele não estava numa casa à beira da praia, curtindo o solzinho do inverno e assando uma picanha em sua churrasqueira, dizendo: alegrem-se, fazendo uma selfie na serra, comendo aquela costela assada e dizendo: irmãos, alegrem-se. Não, Paulo estava preso, dizendo: irmãos, alegrem-se. Mas como que um preso pode exortar a alegria os demais? É fato, ele estava alegre, mas como que um preso pode estar alegre? Pode, porque a alegria de Paulo não tinha relação com as circunstâncias. É como que ele dissesse para nós hoje: irmãos, a nossa alegria não depende da realidade que estamos vivendo. Simplesmente alegrem-se. Porque a nossa alegria, ela não é circunstancial. A nossa alegria, ela não é
condicional. A nossa alegria é um fruto do Espírito que brota por meio de nós. É um fruto, sabe, lá em Gálatas capítulo 5, diz que o fruto do Espírito é a alegria. E essa alegria que Paulo diz, para que os filipenses alegrarem-se, é essa alegria que ele diz para nós, cristãos de Criciúma, cristãos de Santa Catarina ou do Brasil, seja de onde você for, alegrem-se, porque não é um vírus que vai acabar com a nossa alegria, não é um desemprego que vai nos fazer perder essa alegria que vem do Senhor. Cristãos, fiquem alegres, porque a nossa alegria não depende de meras circunstâncias, a nossa alegria depende do Espírito Santo. A nossa alegria vem em meditar nas maravilhas que o nosso Senhor Jesus fez na cruz do Calvário e mais, fez ao ressuscitar. Nisso, alegrem-se. Alegrem-se, cristãos, não andeis ansiosos, mas alegrem-se no Senhor, porque o verso 5 diz o quê? Perto está o Senhor. Irmãos, quando Paulo diz que o Senhor está perto, ele certamente leva em consideração os versos anteriores. No capítulo 3, verso 20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus. Queridos, esse é o contexto da nossa alegria. A nossa alegria, ao invés de olhar para as meras circunstâncias habituais que estamos vivendo hoje, a saber, vírus, morte, depressão, suicídio, falência, desemprego e tantas outras coisas, ele diz, alegrem-se. Por quê? Tirem os olhos desta terra e olhem para a eternidade, porque a nossa pátria é nos céus. Agora, a nossa alegria, então ela não depende do que vivemos, mas se a nossa alegria depende da eternidade, mudem os seus olhos. Como semana passada, e se você não assistiu, assista, dissemos que, usando lamentações, dizendo que tragam à memória de vocês aquilo que traz esperança. E o que nos traz esperança é o fato de que tão logo possível o Senhor Jesus voltará e com Ele estaremos nos céus. E lá nos céus não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, dor, morte, doenças, nenhum vírus estará na eternidade. Mas para aqueles que foram eleitos e que em Cristo são um, para aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor, para estes não haverá mais choro. Alegrem-se, portanto, e roguem para que o Senhor Jesus volte logo, porque para mim, como diz Paulo aos Romanos, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que estamos sofrendo agora não se compara à glória que viveremos com Ele na eternidade. Quando poderemos nos assentar à mesa com Cristo, e eu já imagino Ele repartindo o pão e servindo-nos uns aos outros, e nós alegres plenamente, sem qualquer dor, e com Ele ceando a eternidade inteira. Bom, a ansiedade revela a nossa incredulidade. A ansiedade revela que nós não estamos olhando para a eternidade. A ansiedade revela a nossa incredulidade porque não estamos olhando para a eternidade. Fixe os seus olhos no porvir. Fixe os seus olhos nas características do nosso Deus. A saber, Ele nos ama. Ele é todo-poderoso. Ele faz o que Ele quer. E Ele sabe de todas as coisas. Como permaneceremos ansiosos se eu sei que o meu Deus me ama, eu sei que o meu Deus sabe o que é melhor para mim, e eu sei que o meu Deus tem poder para fazer o que Ele quer. E eu sei que o meu Deus é meu Pai, e um pai não deixará o seu filho sem cuidado. Talvez não tenhamos mais a picanha na beira da praia, mas talvez tenhamos
o colchão mole, ou o colchão duro, assado, em casa mesmo. Enfim, talvez o nosso padrão de vida reduza, diminua. Talvez venhamos a ficar doentes. Mas a nossa alegria não é circunstancial. A nossa paz não está alicerçada nessas coisas. A nossa paz, ela abafa a nossa ansiedade, porque nós meditamos que o Senhor nos ama, o Senhor sabe o que é melhor para nós, e o Senhor pode o que Ele quer. E Ele, sendo nosso Pai, Ele fará aquilo que é melhor para nós, por mais que a gente não entenda. Mas também percebo que a ansiedade tem se revelado de forma exponencial em nossos dias, por causa da pandemia. A pandemia tem servido como um gatilho que potencializa e expressa o que está dentro dos nossos corações. Indivíduos têm se percebido mais ansiosos porque têm percebido que a sua vida não está em suas mãos. Aqueles que, de repente, tendem a ter confiança em sua saúde, estão percebendo que podem vir a pegar um vírus mortal. Aqueles que confiam nas suas finanças, estão preocupados, porque talvez precisam perder aquela reserva financeira. Aqueles que se garantem na sua função, no seu trabalho, já não mais têm essa certeza, porque talvez venham a ser desempregados. Aqueles que confiam nas suas empresas muito bem alicerçadas no mercado financeiro e econômico no país, já não têm mais tanta certeza. Enfim, todos nós estamos tendo os nossos alicerces chacoalhados. Todos nós estamos revendo aquilo que é a nossa esperança. Todos nós estamos revendo aquilo que é a nossa confiança. Onde estão os seus alicerces? O nosso Deus, está chacoalhando o mundo e por meio de uma crise, Ele está fazendo com que cada um de nós reveja onde está a nossa âncora. Imagine a seguinte situação: você mora em uma casa, e essa casa ela tem uma armação de madeira para segurar o telhado. Essa casa não tem laje, ela tem um simples forro de PVC. E você está aparentemente seguro, você nunca teve problema, e você tem segurança de que aquele telhado está em ordem. Mas vem uma chuva de pedras e um vendaval. Eis que o seu telhado é perdido, telhas caem, a sua estrutura cai sobre o seu teto, o seu forro de PVC não aguenta, e aí você percebe que a sua armação estava tomada de cupim. É mais ou menos isso que estamos vivendo. Nós nos segurávamos em alicerces, em estruturas que estavam tomadas de cupim. E estamos percebendo que não eram estruturas tão seguras assim. Tomadas de cupim, estruturas estão caindo sobre as nossas cabeças. E Deus, em tudo isso, soberano, cuidando de cada detalhe, está dizendo para nós: onde vocês estão se alicerçando? Onde está a esperança e a segurança de vocês? Não deve estar na saúde física, na saúde mental, nas suas finanças, na sua função da empresa ou na sua empresa. A nossa esperança, a nossa confiança deve estar somente no Senhor. Bom, e percebe que essa ansiedade revela uma preocupação. Nós, muitas vezes, estamos antecipando o sofrimento que talvez não venha sequer a acontecer. Talvez estejamos antecipando ansiedades, ou melhor, antecipando preocupações, antecipando questões que sequer talvez venham a chegar às nossas casas. E preocupados, suas mentes estão pensando excessivamente naquilo que pode acontecer, mas que talvez não venha a acontecer. Mas quando nos
antecipamos o sofrimento, gastamos energias excessivas nas coisas que não acontecerão muitas vezes, e gastamos tempo, gastamos nosso sono, gastamos as nossas refeições, gastamos tempo com a família, pensando e se martirizando em coisas que estamos antecipando. E eu te pergunto, sofrer antecipadamente vai resolver o problema que está lá na frente? Não vai resolver 1 milímetro dele. Então, para que ficar ansioso? Para que antecipar esse sofrimento? Nada vai mudar. Agora, ok, muitos de nós estão vivendo problemas neste exato momento. E se você vive um problema, você tem que, de alguma forma, buscar a solução para ele, é verdade. Mas muitos de nós estão tendo o que podemos chamar de um hiperfoco. Você traz o problema na frente dos seus olhos e você não enxerga mais nada a não ser este problema. Você vai dormir pensando no problema. Você acorda na madrugada para tomar água, pensa no problema. Se é que você dorme. Você acorda, a primeira coisa que vem à mente, o problema. Você almoça com o problema. Você vai tomar banho com o problema. Enfim, você tem um foco tão exacerbado no problema que você não consegue enxergar a solução. Porque o seu foco não está nas possíveis soluções, o seu foco está no problema em si. Gasta-se tempo, energia, foco, dinheiro às vezes, porque pensa-se tanto no problema que sequer consegue se enxergar a solução. E aí, seja por um problema que você está antecipando, ou por um problema que você está vivendo, tudo isso tem gerado corações ansiosos, e essa ansiedade tem gerado repercussões negativas nas nossas vidas. Tenho visto casamentos sendo desestruturados, porque estão tão estressados dentro de casa, que os problemas começam a ser potencializados. O marido, trabalhando em casa, não consegue dividir o tempo de lazer e o tempo de trabalho. A esposa, tendo que cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, está estressada porque a bagunça está em todos os cômodos da casa. As crianças, acostumadas a correr no pátio da escola, estão correndo em uma sala de 6 metros quadrados. Todos estressados, todos por um fio, porque sequer podem talvez ir à praia para descansar um pouco, descansar a mente, enfim, todos excessivamente estressados, famílias desgastadas. Por quê? Por causa da ansiedade. Pessoas que aí, por conta dos seus problemas, buscam fugas, como eu disse anteriormente, no álcool, na droga, no vício na internet, na pornografia, em tantas outras alternativas. Vemos aí casos potencializados de violência doméstica. Vemos aí casos potencializados de tentativas de suicídio. Por quê? Às vezes não é pelos problemas em si, mas é por antecipar os possíveis problemas, ou porque o foco está excessivamente colocado naquele problema. Não andeis ansiosos, o Senhor está perto. Medite no fato de que a eternidade é logo ali. Medite no fato de que antecipar o sofrimento não vai resolver nada. Medite no fato de que focar excessivamente no problema também não vai resolvê-lo. Medite no fato de que o nosso Deus é bom, Ele nos ama, o nosso Deus tem controle sobre tudo e tem poder sobre todas as coisas. E isso traz paz ao nosso coração. Mas eu quero trazer o remédio para a ansiedade. E não há aqui remédios mirabolantes. Eu não vou lhe dizer, suba o morro da TV de joelhos, ajoelhe-se no milho, suba um monte lá no Morro do Céu. E quem é aqui de Criciúma sabe o que eu estou falando. Não vou falar nenhuma mandinga, não vou falar nenhum mistério. Eu vou dizer que existe um remédio para a ansiedade, e esse remédio é a oração. Vamos ler o verso 6? Diz assim: não fiquem preocupados ou ansiosos
com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Bom, a discussão sobre o tratamento medicamentoso para o Covid-19 é extensa. Cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e tantas outras possibilidades. E não há consenso na literatura, mas há um consenso sobre o remédio para a ansiedade, e esse remédio chama-se oração. Saiba que você pode meditar, você pode fazer trilha, você pode andar de bicicleta, você pode surfar, você pode fazer um monte de coisa. E isso pode contribuir, faça isso. Mas o remédio mais efetivo contra a ansiedade é a oração. E a oração, como o texto nos diz, é o lugar ou é o modo em que você apresenta tudo para Deus. O texto ali nos diz, sejam conhecidas diante de Deus todas as coisas. Então, a oração é o lugar em que você fala para Deus tudo o que está acontecendo. É um bate-papo, é uma conversa com Ele em que você abre o coração. Você fala sobre todas as esferas da sua vida. Você fala sobre casamento, você fala sobre os seus filhos, você fala sobre o seu trabalho. Você fala sobre esse vírus que está espalhado no mundo. Você fala sobre os seus medos, sobre a sua ansiedade, sobre os seus pecados. Fale, converse com Deus. Gaste tempo abrindo o seu coração, pedindo inclusive perdão pelos seus pecados. Abra os mais profundos cômodos do seu coração para que Deus te leve até Ele e mostre quem você é de verdade. E perceba que nesse trecho, Paulo fala 3 palavras que estão correlacionadas: oração, súplica e ação de graças. A palavra oração, ela é um nome mais genérico, né? Oração, logo nos lembramos de Jesus ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos a orarem. Ele começa dizendo, a oração do Pai Nosso, dizendo justamente: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Perceba que a oração digna, a oração de verdade, ela começa com uma exaltação ao nosso Deus. A verdadeira oração reconhece o quão grandioso é o nosso Deus. A verdadeira oração leva em consideração a grandiosidade do nosso Senhor Deus. E ele diz então também a palavra súplica. Um famoso teólogo diz que suplicar é colocar as nossas necessidades com sinceridade e intensidade diante de Deus. Suplicar é derramar o nosso coração, revelando os mais íntimos sentimentos diante de Deus. Suplique a Deus. Suplique a Deus pedindo a cura para o Corona-19. Suplique a Deus pedindo para que essa doença não chegue à sua casa. Suplique a Deus pela cura de um familiar seu. Suplique a Deus por um emprego. Suplique a Deus para que Deus cuide da sua empresa. Peça com intensidade. Repita. Peça quantas vezes você quiser. Insista para Deus, porque Ele é fiel e o melhor Ele fará. Mas faça esses pedidos com ações de graças. Ter essa ideia de uma oração com ação de graça é uma oração com gratidão. É você, enquanto ora, ter um senso de gratidão em seu coração, sabendo que Deus fará o melhor. Gratidão pelas bênçãos, mas também gratidão pelas provas. Tiago diz em seu livro, em sua carta, considerai motivo de alegria quando vocês passarem por provações. Então, as provas que vivemos atualmente são motivo de alegria, portanto, agradeçam. Agradeçamos a Deus por tudo que estamos passando, porque tudo é motivo de aprendizado. Agradeçamos pelo fato de que Jesus, na sua obra na cruz,
nos reconciliou com Deus Pai. Antes inimigos, agora amigos de Deus. Antes separados, agora nos adentramos com confiança ao trono da graça. Antes pecadores, agora santos. Antes imperfeitos, agora considerados perfeitos. Antes impuros, agora justificados. Antes merecedores do inferno, agora redimidos e merecedores do céu. Antes separados, com a ira de Deus sobre nós, agora temos paz com Deus. Por tudo isso, tenha um coração grato. Por tudo isso, em suas orações, agradeça a tudo que o Senhor Jesus tem feito por nós. E o terceiro e último ponto, eu quero dizer que o resultado de uma vida de oração é a paz que excede o entendimento. Vamos ao verso 7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bom, vemos que a paz é fruto da nossa oração. Vemos que a paz que excede o entendimento, ela é consequência de uma vida de oração. Portanto, se o indivíduo ansioso, ele está revelando que ele pelo menos não ora como convém, porque ele não tem paz. Agora, o indivíduo que ora, ele tem uma vida de paz, portanto, ele não é ansioso. Perceba a correlação entre uma vida de oração e uma vida sem ansiedade, uma vida de paz. Agora, se você quer vencer a sua ansiedade e não faz nada por isso, experimente começar a orar. Essa paz, ela vai além daquilo que nós podemos entender. Essa paz, nós não sabemos sequer de onde vem, porque como Paulo preso estava em paz, como nós poderíamos entender isso racionalmente? Não podemos. Como nós podemos entender a paz daqueles mártires que às vezes presos vão ser mortos por radicais islâmicos? Há imagens de cristãos indo para a morte sorrindo. Que paz é essa? Essa é a paz que excede o entendimento. Essa é a paz que vem de Deus. E eu te pergunto, você está em paz? Você tem essa paz que excede todo o entendimento? Você pode ter, basta ter uma vida de oração. Olha o que Hendrickson fala sobre paz. Paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. É a bonança do coração depois da tempestade do Calvário. É a firme convicção de que Ele, que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, certamente também, livremente, nos dará com Ele todas as coisas. Ele, essa paz, melhor dizendo, o texto nos diz que guardará coração e mente. Primeiro que a palavra guardar, aqui ela tem um sentido de um sentinela. Sabe um vigia que guarda um lugar e muito atento impede que inimigos adentrem? Essa paz é como um vigia que impede que sentimentos ruins adentrem em meu coração e pensamentos ruins adentrem em minha mente. Agora, se os nossos pensamentos estão inundados de pensamentos ruins, se os nossos sentimentos, as nossas afeições estão inundadas de afeições ruins, é sinal de que essa paz não está sendo eficiente em seu posto de vigia. Claro, é sinal de que não estamos cumprindo as nossas obrigações, por assim dizer, no que diz respeito à oração. Certamente, estamos deixando a desejar em uma vida de oração. Então, se você tem medo, se você tem preocupação excessiva, se você tem medos, às vezes até prejudiciais para a sua saúde mental, se você tem fobias complexas, se a sua mente está inundada de pensamentos ruins, ok? Alguns casos são casos patológicos que necessitam de um cuidado de um psiquiatra ou de um psicólogo. Agora,
todos os casos, mesmo os patológicos ou os não patológicos, todos devem ser medicados com oração. E essa paz você vai poder experimentar. João Calvino diz que a paz de Deus nos guardará a ponto de impedir que voltemos as costas para Deus com pensamentos e desejos perversos. Essa é a paz que excede o nosso entendimento. Quero chamar o louvor aqui, por favor. Bom, irmãos, vivemos um tempo crítico, vivemos tempos complexos. Doença, o vírus do Covid-19 alastrando no mundo inteiro. Inúmeras mortes, pessoas ficando desempregadas, empresas vindo à falência. E diante de tudo isso, como você tem respondido? Como está o seu nível de ansiedade? Como tem repercutido em seu coração? Como você tem vivido em meio a esse caos? Em paz ou excessivamente ansioso? É fato que se você está ansioso e não está fazendo nada, você não vai mudar o seu nível de ansiedade. E se você talvez está fazendo algo, talvez você esteja fazendo errado. Quero te convidar a provar o remédio que é 100% eficiente no combate à ansiedade. E esse remédio é a oração. E medite em oração de que o Senhor está perto. A eternidade é logo ali. Volte o seu olhar para a eternidade. Tire os seus olhos dessa vida terrena e olhe para a eternidade. Medite que o Senhor é bom. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele nos ama, sabe o que é melhor e tem poder para fazer o que Ele quiser. E descanse nessas ideias, descanse nessa doutrina da soberania de Deus, descanse na doutrina da providência de Deus. E ore, experimente uma vida de oração e você vai poder provar a paz que excede o entendimento. E para finalizar, breves aplicações. Primeiro, medite na grandiosidade do nosso Deus. Medite no quão poderoso Ele é. Segundo, medite na brevidade da nossa vida. A nossa vida é um sopro, a eternidade é logo ali. E por último, uma vida de oração. E agora, algumas dicas muito práticas. Porque, da mesma forma que você se alimenta fisicamente, várias vezes ao dia, experimente alimentar o seu espírito várias vezes ao dia. Se você não ora, experimente por 5 minutos, todas as manhãs. Abra a sua Bíblia, leia amanhã pela manhã os Salmos de número 1, e você vai fazer uma oração. Depois de amanhã, você vai ler os Salmos de número 2 e vai fazer uma oração. Mesmo que você não saiba orar, mesmo que você talvez sequer acredite muito nisso, mas experimente. Diga: Senhor, eu não sei como orar, eu vou ler a sua Bíblia, mas, enfim, talvez eu nem acredite muito nisso, talvez eu esteja fazendo papel de bobo, mas Senhor, eu quero experimentar, eu quero seguir esse remédio, um remédio homeopático, pequenas doses diárias, para o resto da minha vida. Experimente mais, experimente escrever as suas orações, experimente colocar no papel, porque quando colocamos no papel, nós precisamos elaborar melhor as ideias, e o nosso cérebro e o nosso coração entendem melhor. Tenha uma oração constante o dia inteiro, é uma vida de oração. No seu trabalho, pense, se possível, em Deus. No momento do cafezinho, do chá, do almoço, ore pelo alimento, agradeça. E ao fim do dia, experimente uma outra orientação, experimente reunir a sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, e vocês vão conversar sobre o seu dia, e vão conversar sobre a palavra de Deus, e juntos vão orar, agradecendo pelo dia que tiveram. Enfim,
algumas orientações práticas de um remédio infalível para a sua ansiedade. E se você está muito ansioso e quer instruções, quer bater um papo, quer conversar, quer trocar uma ideia, nos procure. Estamos aqui dispostos a te ouvir e dar orientações na medida do possível para auxiliá-lo na luta contra a ansiedade. Agora, onde você está, ore ao nosso Deus, baixe sua cabeça, aqui a gente vai cantar, mas estejamos juntos em oração neste momento. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que chega aos nossos corações e nos constrange
a uma vida de oração. Realmente sabemos que este é o único remédio para as nossas ansiedades. E aí experimentaremos a paz que excede o entendimento. Bom, irmãos, as nossas atividades têm seguido normalmente, com algumas peculiaridades. O reino de Deus tem continuado a ser expandido. A Igreja Aviva tem feito diversas ações, nas questões sociais, inclusive. Enfim, e eu quero convidá-lo a fazer parte disso também, por meio de seus recursos financeiros. Se você é dizimista nessa comunidade, se você deseja ofertar, você pode nos procurar, daremos todas as instruções no que diz respeito aos formatos de como contribuir financeiramente. E que Deus sempre te abençoe em nome de Jesus. E um último recado, quero convidá-los para que a partir da semana que vem, domingo, dia 7 de junho, estaremos com cultos presenciais, às 10 da manhã e às 19 horas. Continuaremos com as nossas transmissões, mas, para aqueles que podem, estaremos juntos nesse lugar. No mais, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.